Olá, Olá! tudo bem, Maitê? Tudo bom, Leonardo? E você? Tô joia, muito bom. Primeiramente, agradecer a disponibilidade, né, de aceitar o convite, para a gente conversar de um tema tão inusitado, né? Assim, misturar a Para neurociência mim, com a questão da improvisação. inusitadíssimo para mim falar nessa área, assim, né? Porque não é nada que, para mim, aconteça de forma elaborada e pensada. Eu não penso em como, nas coisas espontâneas que acontecem, porque o meu cérebro comandou aquelas coisas, né? O mecanismo que faz isso acontecer. Que bom, eu achei muito interessante, uma coisa não me saiu da cabeça. Foi quando a gente foi lá na Singularity, né? Eu perguntei para você, o que você estava fazendo lá? Porque eu também era um peixe fora d'água. A gente tinha bastante, um número grande de executivos lá, né? Pessoas à frente de empresas, e eu da área neurocirúrgica, né? Da área médica, e você da área artística, né? Também empreendedora também, eu também com um viés empreendedor. Mas a gente eram pessoas um pouco diferentes ali naquele grupo, né? Eu lembro que você me falou assim que quando às vezes as coisas estão um pouco confusas, que você tende a estudar, que você gosta de estudar, aprender coisas novas, ver coisas diferentes, porque isso pode aumentar o seu repertório, pode te solucionar para algumas situações que às vezes você nem está preparada, né? Eu achei isso muito interessante, eu também costumo fazer isso bastante também, né? Nós vamos fazer um curso na Singularity University, que é aquela universidade que fica do lado da NASA, ali no Vale do Silício, sobre esse mundo que está chegando, que já chegou, na verdade, e Exponencial, né? que está tão. É tão desconhecido para a gente, o mundo da inteligência artificial e de todas essas novidades que estão entrando na vida da gente e que vão entrar e que já chegaram para ficar e tudo. E como eu não gosto de tecnologia, eu realmente tenho uma dificuldade, tenho uma barreira. Tanto que eu aprendo, porque não é tão complicado assim lidar com o meu celular, por exemplo, já que ele é um mecanismo que entrou na minha vida e não vai sair tão cedo, eu imagino. Eu aprendo, mas eu esqueço rapidamente, sabe? Porque eu não gosto de reter aquela informação. Não é algo agradável para o meu ser. Eu não sou natural desse lugar. Eu não sou nativa dessa região, sabe? Não nasci nela, não fui ensinada para ela. Meu mundo era para ser outro e tal. E eu tinha lido, eu não sei se antes ou logo depois, eu li uma frase do Abraham Lincoln que é assim: é, eu não gosto daquele sujeito, preciso conhecê-lo melhor. Então, eu Perfeito. pensei, eu não gosto de tecnologia, eu preciso conhecer melhor. E estava lá, eu acho que a maior parte das pessoas que estavam lá, porque aquele curso era caro pra caramba, né? Não é um negócio que você faz assim, porque vai ali, não vai ter. Era um negócio que você tem que estar empenhado em querer fazer Queria aquele aprender, né? aprendizado. A maior parte das pessoas que estavam lá tinham sido mandadas por empresas, Sim. que eram funcionários de empresas. As empresas precisavam daquela expertise que é dada lá com as pessoas mais geniais do mundo nessa área, são os professores que vêm de todas as regiões do planeta, né, que são estudiosos disso, que estão aplicando essas tecnologias novas. E aí tinha um ou outro, não sei se você foi por uma empresa ou se você foi por conta própria. Pela minha empresa. Por conta Pois própria também. éramos dois peixes fora d'água mesmo, né? Eu acho interessante porque eles falam bastante assim na questão da exponencialidade, né, das coisas, que o nosso cérebro não está muito preparado para lidar com esse novo mundo, onde as mudanças vêm e o que a gente aprendeu às vezes já não serve mais para solucionar o problema novo. E foi curioso que pouco tempo depois a gente passa por uma pandemia dessa, né, uma coisa que modificou completamente uma série de paradigmas aí. E eu acho que o conhecimento lá parece que foi quase que uma aula prática, pouco tempo depois, né? Realmente algo totalmente inesperado. Muitas situações de emprego tiveram que ser revistas completamente. Imagino que na sua área, por exemplo, isso aí também, que depende muito de público, de aglomeração, isso aí afetou bastante, né? Consultórios médicos ambulatoriais foram todos fechados. Então, todo mundo teve que repensar uma forma de agir, de enfrentar esse novo problema, né?
E a questão do tempo exponencial que eles falavam muito, né? Antigamente você dava um passo, depois você dava outro passo. E assim se chegava nos lugares. Agora não, agora o tempo é exponencial. Você dá um passo que vira 4, que vira 16, que vai se multiplicar. Então, em muito pouco tempo, as coisas acontecem num ritmo que você não alcança. Teu cérebro não vai Não alcançar alcança. aquilo. Então, para aprender a lidar com este ritmo de coisas, é um novo tempo que a gente não tem esse condicionamento. Né? A gente não faz esse exercício. É um novo tempo que dá muita ansiedade. Muita E aí, ansiedade. ontem, dá muita ansiedade esse tempo das coisas, do desfecho das coisas está logo ali. Né? A consequência é 1, 2, 3, A pagou, já ruína foi. delas também, né? Você não está na tua mão. Né? E aí, eu ontem estava ouvindo uma live do Ailton Krenak, que tá muito na moda, mas ele está na moda porque realmente, sabe, ele fala de uma perspectiva, que é a perspectiva dos povos originários. Ele fala com toda a habilidade de articulação verbal que uma pessoa estudiosa, um doutor como ele é, um mestre como ele é, da nossa mestre, considerado mestre aqui na sociedade branca, né? Ele tem esse poder de articulação, ele tem a oratória, mas todo o princípio do discurso dele vem de outra perspectiva, vem de outro lugar, né? E ele estava falando dessa questão do tempo, de, por exemplo, quando você medita, né? As pessoas falam assim, não, mas eu estou ficando muito ansioso, então eu estou buscando recursos para eu poder me acalmar, porque eu estou tomando muito remédio, porque eu agora bebo demais, para poder me relaxar. A única coisa que me relaxa é alguma coisa muito tóxica, então, e ao mesmo tempo que me faz bem, me faz mal e tal. Então, ele estava falando assim, e as pessoas buscam a meditação. Quando você medita, por exemplo, o tempo, esse tempo que faz a gente ficar ansioso, porque não dá tempo, não cabe em 24 horas tudo que você tem para fazer, e ainda mais o celular que você tem que atender, que agora é uma demanda que ocupa um tempo danado e tal. Esse tempo não existe na meditação. Você sai desse tempo. Quando você É está curioso, é namorando, curioso por você exemplo, falar isso. você está É curioso transando. você falar isso, só para me falar, assim, é muito interessante você falar isso, porque tem até um estudo que mostra que as áreas da improvisação que ficam ativadas no cérebro, elas são muito semelhantes às áreas da meditação. É quase que o mesmo processo cerebral. E tanto é que é verdade que quando as pessoas meditam, elas improvisam melhor, elas conseguem dar soluções para problemas do dia a dia de forma muito melhor, né? Então tem tudo a ver, com certeza. As coisas que te dão mais prazer nesse planeta, pode pensar, todas elas que te dão mais prazer para o seu espírito, aquele prazer que fica, que te restaura, elas são sem tempo. Então, quando você está transando, que se é uma transa boa e que você vai gozar ali, na hora do gozo, não tem tempo. Você sai desse lugar. Fora da Né? consciência. É fora desse tempo que a gente inventou. Né? Que o que? Ele é regulado pelas horas do dia, tem 24 horas, você sabe que ficou dia, tarará, mas esse tempo neurótico que a gente criou a partir disso, Sabe qual que é a realmente... explicação para isso, no meu ponto de vista? É porque é o seguinte, né? O tempo, ele, na minha opinião, é uma construção cognitiva. É o próprio cérebro, a parte mais elaborada dele, que vai construir esse tempo. É como se o tempo fosse uma percepção. E as áreas emocionais, a percepção emocional, ela não depende muito dessa cognição. Na verdade, são meio que divergentes no sentido da evolução. Então, o que acontece? Quando você está muito sobrecarregado emocionalmente, tem uma carga emocional muito grande, há uma tendência de desligar essa parte do cérebro que é mais consciente, que lida mais com o tempo, que é mais analítica. Então faz todo sentido também. Quanto mais a carga emocional, aquela coisa de viver no presente,
de sentir prazer, de prestar atenção ali, geralmente o tempo se esvai. E é realmente tudo a ver. Você entra no mar para dar uma nadada, você está em outra região, né, do teu... Você desligou esse negócio que te tensiona e tudo. E o gerenciamento do tempo agora? Agora? E como é que anda o gerenciamento do tempo agora? Também, né? A gente está no outro tempo. Ou a gente também... E agora a possibilidade de você dispersar e não fazer absolutamente nada com a tua vida nesses dias é imensa. Então, você tem que se organizar um pouco para você, pelo menos, se comprometer de alguma maneira que funcione para você. Eu escrevo de noite a proposta para o dia seguinte. Eu posso não fazer, mas eu combinei comigo que eu ia fazer aquelas coisas. Coisa suficiente, assim, me respeitando. Ok, se eu acordar de um jeito diferente, tal, eu respeito, mas eu sei que eu tenho aquele compromisso. E que é bom que eu preencha, porque senão eu vou ficar bem frustrada no final do dia, sabe? Eu faço uma agenda. Eu tenho um quadro aqui, tem um quarto que é meio escritório aqui, que eu gosto de deixar como se fosse um quadro, e um pincel mesmo, eu faço as anotações, vou riscando, aquela coisa bem antiga, bem analógica, mas eu acho que funciona bastante assim para mim, né? Quando você coloca algumas metas, mas também não se cobra muito por elas, consegue ir executando, eu acho que isso é fundamental mesmo. E faço diário também de noite, das coisas que foram feitas e as coisas que não foram feitas e as outras que substituíram aquelas, entendeu? Eu também faço isso porque isso me descansa. Eu vejo que o dia mesmo que seja uma reflexão, sabe? Eu não vou fazer nada porque porque eu não preciso, de fato, fazer isso que eu me propus a fazer, mas eu vou, ainda assim, eu não vou jogar fora esse negócio, esse momento. O que eu posso fazer agora? Eu posso refletir. Porque a gente não está... Às vezes eu acho que agora, nesse momento, talvez a gente não esteja caminhando em termos geográficos, a gente não está indo para nenhum lugar, porque a gente está mais parado em casa, a gente está aprendendo a fazer o teletrabalho também, né? Que é uma novidade desses tempos. A gente está viajando menos distâncias, mas há muito, para algumas pessoas que gostam do exercício cerebral, a gente está percorrendo imensas distâncias dentro do nosso cérebro. E é possível que a gente saia desse lugar. Não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta disso, mas para quem gosta, é possível porque a reflexão, quando ela é profunda, às vezes ela te leva para uns lugares muito perigosos, assim, ameaçadores, porque você vai ser obrigado a mudar. Se você pensar profundamente sobre determinadas coisas, talvez você tenha que mudar o seu próprio comportamento, né? Por exemplo, comportamento racista, né? Agora, se você for pensar, em vez de você se defender e falar assim, não, mas eu faço isso por causa disso, tudo isso que as pessoas inventam para se justificar, se elas forem realmente pensar em como elas estão condicionadas ao racismo, a um comportamento racista, elas vão ter que mudar. Sim, eu concordo completamente com você. Na vida delas particular, elas têm que mudar. Em relação ao outro, em relação a como elas lidam com as pessoas que trabalham para elas, como elas lidam no olhar, na rua, como que é, né? Vai ter que mudar. Então o pensamento, ele pode ameaçar, mas ele também pode te levar, assim, a percorrer distâncias magníficas, né? Eu vejo assim que o cérebro, todo o nosso sistema sensorial está voltado para o mundo externo. Então, quando a vida está fluindo igual nos modos antigos, alguns meses atrás, a gente estava num ritmo que a gente não parava para pensar, era o tempo todo um estímulo diferente, uma conversa com alguém, a gente saía, tinha coisas diferentes. Quando a gente se vê num ambiente onde os estímulos são menores, muito vinculado aqui ao meio digital, a gente se pega muito mais na questão reflexiva, com certeza. E aí a gente se depara com as nossas crenças. E aí acaba que, inevitavelmente, a gente tem que rever elas de alguma forma, né? A gente só tem acesso às coisas muito pela televisão, muito pela internet,
Então, realmente, é um desafio, eu acho, para todo mundo conseguir lidar com a nuvem de pensamentos que cada um carrega dentro de si nesses momentos, né? Acho que E não realmente não é adianta fácil, não. partir para bebedeira, gente. Aproveita, sabe? É só você mesmo. A única coisa que está acontecendo é você com você. Ninguém está olhando. Aproveita para fazer essa reflexão. Não vai acontecer nada de ruim. Se você não quiser, se você ainda assim preferir se agarrar nos seus velhos hábitos, fica lá agarrado, né? Você só vai ficar no mesmo lugar. Mas se você quiser fazer uma nova experiência, pode ser maravilhoso. A vida pode ficar muito mais excitante do que ela era. Porque você está se Exatamente. instigando a ter uma nova postura nessa vida. Porque eu penso muito nisso, sabe, Leonardo? Às vezes eu penso assim, puxa vida, já fiz isso aí na minha vida, eu já faço isso há 30 anos. Será que eu preciso ficar fazendo mais 30 anos dessa mesma coisa? Até no trabalho. Às vezes eu penso Né? isso, entendeu? Por que eu não posso agora ser jardineira? Por que eu não posso ter uma ilha ir lá para um lugar que seja no meio do Pacífico, do Mar Índico, sei lá, ir lá, fazer uma vida completamente diferente, sair velejar. Por que eu não posso? Eu já fiz isso. Eu não posso porque eu tenho medo, porque eu estou agarrada nos meus hábitos, por conta de uma série de coisas. Mas de fato, né? A gente não pode, porque a gente está agarrado nos objetos que a gente tem. O Krenak falava isso também ontem. Falava assim, pô, o cara quer subir o Himalaia, ele tem grandes projetos e tal, mas ele quer subir o Himalaia com um apartamento, com 2 carros, com a geladeira, com a tralha toda que ele acha que ele precisa para ser feliz. Mas lá do povo dele não precisa disso. Para ser feliz, não. Exatamente. Quem Entendeu? mora lá, Eles né, não os precisam nativos, né, não mesmo. precisa. Não precisa disso para ser feliz. E quando a terra fica ruim, eles pegam e vão para outro lugar que está lá, também dentro da floresta, e faz outra tribo ali toda, aquele círculo, bota as ocas, pronto, e começa tudo de novo. E eles são felizes, e um se apoia no outro e sobrevivem magnificamente dessa Eu maneira. fico Então, pensando, eu fico pensando assim, invenções. como que. Não, como que, assim, parece que a história da humanidade ela é meio cíclica, porque no passado, né, a gente era nômade, a gente precisava de coletar, caçar, e de repente a gente descobriu o sedentarismo, e aí começou a viver de forma mais aglutinada, de forma que parece proteger a gente, né, mas com o tempo, com a inserção do digital, a gente tem uma oportunidade de viver de forma nômade de novo, porque o mundo digital permite que a gente não precise mais se apegar a tanta coisa. A gente pode estar num ambiente diferente, carregar pouca coisa e ainda continua tendo acesso, né, de certa forma. Então, eu acho que são reflexões muito importantes, assim, nesse momento de pandemia, de isolamento, o tanto que, às vezes, ter um pouco de espírito que improvisa é muito mais útil do que ter muitas certezas, né, Maite? Eu acho que é muito por aí, né? Eu vou falar da improvisação com você, mas eu estava pensando enquanto você falava que o Harari, o Yuval Harari, desses livros todos que fazem sucesso porque tem que fazer mesmo, porque o cara conseguiu escrever aquele Sapiens, uma breve história da humanidade, num tomozinho desse tamanho, ele botar tudo ali e ser profundo, né? Pô, Sim. é incrível. Mas ele disse que quando nós éramos coletores e que nós vivíamos dessa maneira. Primeiro que essa é uma balela que a gente vivia só 30 anos, que não é verdade, não. Porque eles tiram a média pelas crianças que eram deixadas para trás quando elas tinham algum problema. Eles não tinham esse afeto que a gente tem pelas crianças e pelos bebês. Era mais um lá que nasceu e se tiver criando perrengue, deixa para trás. Era assim. E os velhos que também eram deixados para trás. Então, eles botam isso quando eles vão fazer essa conta. Mas, na verdade, muitas pessoas viviam até 70 anos, 80 anos e tal. Essa que era a média de vida real, porque era uma vida muito mais saudável, uma alimentação onde as pessoas se movimentavam, elas eram gregárias, estavam juntas, ninguém estava na solidão, com medo um do outro, né? Porque eles se protegiam como comunidade, né? E eles
se alimentavam de uma forma muito mais com o que Natural, tinha. né? À medida que eles iam andando, eles iam pegando raízes, eles pegavam folhas, frutos, o que tinha por ali. Não era. Depois inventou-se a agricultura e as pessoas passaram a comer só aquilo que elas tinham para plantar. E elas plantavam Sim, 3 coisas. E aí elas foram sim. ficando doentes, e aí as pestes vieram, e aí a gente começou a derrubar as florestas, e quando derrubou as florestas, vieram as pandemias. Porque não tem uma pandemia dessas que estão aí, o ebola, todos esses SARS, todas essas coisas que aconteceram, tudo é porque a gente está cortando as árvores todas, a gente está derrubando as florestas todas, e aqueles bichos que têm estrutura e têm anticorpos para resistirem a esses vírus, porque eles são os verdadeiros hospedeiros, né? Esses Sim. bichos estão vindo para a cidade. Tá tendo Então, um porque não contato tem muito lugar mais para próximo com eles, eles, entendeu? né? Está desequilibrando. E estão morrendo também em grande número. Então, a gente tem que deixar a floresta em pé, porque ela nos protege. Ela Sim, protege a gente, porque o que tem que ficar na floresta, fica na floresta, a gente fica no contexto urbano se a gente quiser, né? Fora todos os outros né, motivos de regulação do clima, das águas, né, que vem da floresta e tudo. Mas a sim. improvisação que é uma coisa assim um pouco, acho que de todas as áreas, mas na minha área ela é mais óbvia, talvez, né, Evidente. Leonardo? Que a gente precise de improvisar quando, por exemplo, quando você está no palco, você esquece o texto, que é um negócio que Exatamente. acontece. Esqueceu. E agora? Agora, ou eu relaxo. Então, eu acho que a improvisação é um negócio assim, olha. Ela só acontece se você estiver relaxado. Ela não Perfeito. acontece sob tensão. Não virá. Sob tensão, você vai ficar rígido, crispado e paralisado. O Fechado, medo, né? o medo te tranca, não vem nada. Então, por exemplo, para como que eu sei que eu funciono bem? Eu funciono bem quando eu sinto que eu estou tendo aprovação, que aquilo que eu estou falando, que eu estou mostrando, encenando, que aquilo está batendo bem lá para onde eu mandei, que está sendo bem recebido. Isso me dá grande conforto e aí eu fico relaxada e aí eu posso improvisar e ter ideias até melhores do que o texto, né? Às vezes. Porque você tem uma Sim. tirada que o público fala, putz, aí agora matou a pau, né? Agora é que ficou bom. Mas há outras pessoas que funcionam da seguinte maneira. Quando você sente que aquilo está reverberando mal, o teu conteúdo, a tua apresentação, alguma coisa que você disse, a forma de você agir, que aquilo foi mal recebido, muito mal recebido. Tem gente que fala assim, ah, é? Então você vai ver. Agora é que você vai ver. Porque eles precisam desse motor Embate, né? mais, desse embate, para se sentirem estimulados. E aí eles funcionam, mas aí o que eu acho que acontece é que eles se desligam do outro. Perfeito. Você não gosta de mim, você não é importante para mim. Ele tira o outro do caminho e vai para dentro. E lá dentro é confortável, porque ele também precisa do relaxamento. Se ele Sim. está É a maneira de relaxar, né? A forma dele de relaxar é trancar o outro para fora. Eu não consigo trancar o outro para fora. Eu só consigo trancar o outro para fora quando eu estou meditando. Mesmo assim é difícil. Ou Perfeito. nessas outras situações assim que a gente andou falando, né? Que são esses outros mecanismos, fazendo esporte, talvez, né? Coisas muito físicas, difíceis, aí eu saio da cabeça. É sempre a minha vida se melhora em quilômetros quando eu saio de mim. E todos os artistas dizem, eu sou melhor quando eu não atrapalho. O meu Legal, melhor legal. momento é quando eu não estou ali.
Então você vê Legal. um Eu pianista fiz que uns está levantamentos. Ah, enlevado assim, que está sim. completamente tomado por aquele negócio que você vê que ele não está nem olhando a mão. Ele já Fora está do em tempo. outro lugar. É. Tem uma outra inteligência que está guiando que não é mais ele. Ele tem uma segurança tão absoluta de que ele pode fazer aquilo lá, que ele já fez 1000 vezes, ele treinou para aquilo. Ele ensaiou, então ele vai, ele não está mais lá. Ele está num outro lugar, é um lugar sublime. É aquele lugar do jam session, quando você vê aqueles negões assim, fazendo aquele negócio que um toca, o outro responde, e depois o outro entra, e ninguém atrapalha ninguém. É uma costura que você fala, caraca, como é que eles fizeram? Eles nem estudaram isso, eles não ensaiaram nada e saiu essa maravilha. É porque eles não estão mais ali. Eles entraram na música, né? Saíram do caminho para não atrapalhar, porque senão o cérebro vai lá e fica censurando. Você não sabe fazer, você não é bom, você não ensaiou, você não estudou, como é que você vai fazer? Aí acaba o processo, né? Não, é sensacional isso que você falou, porque assim, você citou um ponto muito importante, que a maior parte dos estudos sobre improvisação que tem é sobre música. É impressionante. Geralmente, inclusive sobre jazz. Eles estudam muito a Uhum. neurociência da improvisação no jazz, né? O que eles falam é um pouco assim, você precisa ter um certo conhecimento, uma certa bagagem anterior, mas naquele momento da improvisação, você precisa perder um pouco a racionalidade, realmente cair nesse, alguns estudos falam, um estado de fluxo, que é meio que você perder um pouco a consciência temporal mesmo e deixar seguir pelo lado emocional, né? Então, tem tudo a ver. A arte é totalmente vinculada com a questão do improviso, né? Esse foi o motivo pelo qual eu te convidei, por exemplo, porque você vive isso, viveu a vida inteira dessa forma, né, Maite? É o que você falou. Não é que a pessoa não sabe, ela estudou aquilo, Sim, ela tem sim. aquela prática, né? Ela está preparada. Só que ainda assim, por que que um dia você pisa no palco, você faz um espetáculo sublime e no dia seguinte você faz um espetáculo, com perdão da palavra, de merda? E acontece. E a gente percebe que o público reagiu completamente diferente e não era o público que estava ruim, era você mesmo. Que naquele dia você estava cerebral, você não estava você não estava Conectada, né, entregue, com você. você estava dependendo só do seu cérebro. E o cérebro, ele é muito limitado. Quando Sim, você fica, eu gosto de falar isso. né? Ele é muito limitado. Ainda que ele seja misterioso para nós todos que não somos estudiosos do cérebro, mas imagino que até para quem é estudioso do cérebro, ele é um grande mistério ainda. Sim. Mas, mas se você não deixar fluir todas aquelas outras inteligências que são o que as pessoas chamam de intuição, por exemplo, né? O que é intuição? É tudo que você já sabe e que se cola no teu saber na hora que você vê Sem o alguma seu coisa, na controle. hora. Hã? Sem o seu controle, né? Sem o seu controle. Vem um monte de informação de sabe-se lá onde e forma um grande conjunto de impressões emocionais, de impressões sensoriais, e que se juntam e se somam ao que você conhece racionalmente também, as suas lembranças mais remotas, que você nem tem acesso a elas quando você Ah, precisa. Elas não estão na ponta da língua. Você, não lembro disso, faz muito tempo. Mas a tua intuição lembra. Está lá, na reserva, lá no quartinho escuro, lá, guardado, né? eu gosto de falar o seguinte, eu não sei, tem uma palavra que eu gosto muito de falar que chama nexialismo, né? Que é a capacidade. Eu acho que o mundo ele não vai ser nem dos generalistas e nem dos especialistas, vai ser dos nexialistas. São aquelas pessoas que têm a habilidade de viajar, de mergulhar em diferentes áreas e fazer conexões totalmente, aparentemente, que não eram possíveis, né? E eu gosto de dizer, por exemplo, até no estudo do cérebro, na neurociência, tudo começou com o Santiago Ramon e Cajal, que foi o pai da neurociência, vamos falar assim, e o grande feito dele, além de estudar bastante, ele era um artista, porque ele desenhava como poucos. Então, os desenhos que ele fez sobre a estrutura do cérebro, sobre os neurônios,
sobre o sistema nervoso, as conexões que tinham, revolucionou o entendimento das pessoas. Ele pegou algo complexo e, através da arte, ele conseguiu mostrar para as pessoas entenderam no primeiro momento, sem aquela profundidade toda. Então, eu sempre gosto de falar assim, não tenha medo, às vezes, de mergulhar por diferentes matérias, por diferentes assuntos, porque isso vai te dar a oportunidade de você improvisar melhor, de você ter uma bagagem cognitiva melhor, maior, para solucionar os problemas que são cada vez mais inusitados. Como é que é o nome dele, meu Deus? Aquele grande trompetista, eu esqueci agora o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Mas ele, desde criança, ele já era... Ele tinha uma habilidade técnica extraordinária. E aí um dia o professor dele chegou para ele e falou, olha, agora, meu filho, eu não tenho mais nada para te dar. Você já chegou lá. Agora, para você poder ser um artista mesmo, vai para o mundo. Vai para o mundo. Viaja, vai aprender, vai ver cinema, vai conhecer outros povos, vai conversar com gente que vive de vidas completamente diferentes das suas, vai fazer coisas que você nunca fez e vai ganhar lastro para você ter isso, para você botar isso na sua arte na hora em que você precisar. for se apresentar. É isso que vai fazer a diferença entre você e um outro cara que tem o mesmo preparo técnico que você. Eu concordo completamente com você, assim. Você acha, assim, por que é tão difícil para algumas pessoas improvisar? O que você acha que mais que pega, assim? É a questão emocional, na sua opinião? É a crítica externa? Medo, né? Na sua opinião, o medo, né? É o medo. A gente é muito autocrítico. Primeiro que as pessoas... todos nós temos uma... Assim, acho que... Não sei qual é o percentual, talvez você possa dizer. Você sabe qual é o percentual de pessoas que têm a autoestima ruim? É tão subjetivo, né? Você julgar a autoestima. Tão subjetivo. É muito subjetivo, eu não sei, mas eu acho que exatidão. todos nós somos muito inseguros. Nós temos inseguranças que vêm de quando a gente tinha 2 anos de idade, que a gente foi ofendido e agredido e ameaçado, e nós não tínhamos nenhum instrumental para lidar com aquilo, né? Na infância, quando você é ingênuo e puro e que vem uma agressão e aquilo faz um mal danado e você arranja, então, um mecanismo para lidar com aquele negócio que, às vezes, você fica repetindo até os 80 anos de idade, o mesmo mecanismo. Você não está mais sobre aquela ameaça, mas você reage exatamente do mesmo jeito, porque deu certo lá quando você tinha 2 anos. Só que agora você tem 80, você já passou por tantas situações, você poderia ter, mas você não consegue, porque é um impulso vital de sobrevivência, né, que você tem. Então, eu acho que essas inseguranças que todos nós temos, né? Somos uma trama complexa com muitas zonas sombrias dentro do cérebro. A gente, quando vai fazer um negócio para o qual a gente não foi preparado, nesse tipo de sociedade que a gente vive, que diz que você tem que estudar, e depois fazer universidade, e depois fazer um mestrado, e depois fazer um doutorado, e que quanto mais títulos você tiver, mais você está habilitado a pensar a respeito de um determinado assunto. Isso acaba um pouco com o autodidatismo. Sim. Né? Eu sou muito curiosa. Eu prestei vestibular para 8 matérias diferentes. E eu entrei em 8 matérias diferentes, em 8 faculdades diferentes e tudo. Porque eu não sabia mesmo o que eu queria fazer, sabe? E aí eu tranquei tudo, fui viajar. Falei, eu achei que o próprio vestibular ia selecionar para mim, e aí eu ia ficar com aquela que eu entrasse. Não. E aí eu fui fazendo... depois, quando eu voltei, enfim, eu retomei, mas eu mantive essa curiosidade de
de estudar sobre... Por isso que eu estava lá. Eu estudo nutrição, eu passei 8 anos da minha vida, 6 anos pelo menos, estudando regularmente, assim, de uma forma sistematizada. Eu estudo vários assuntos, eu invoco, assim, fico ali encantada com o negócio novo, começo a estudar aquela coisa, estudar e querer falar a respeito e querer buscar e tal. Então, eu acho que tudo isso que você vai se equipando desse material, que não vai te servir para você ganhar mais dinheiro, não vai servir para amanhã, não tenho nada que eu precise entregar aquele trabalho daqui uma semana, não vai me servir, talvez como atriz, não me sirva, não sei, mas não é por isso que eu estou fazendo. É porque eu estou... talvez ali estejam as respostas para as perguntas que eu ainda não me fiz. Exatamente. Sabe? O organismo da gente concordo. funciona assim. O organismo da gente funciona assim. Ele vai armazenando um monte de coisa, ele guarda informação ali da tua tataravó que teve um negócio de uma doença tal e tal, tal coisa. E aí, quando você tem uma artrite, ou uma artrose, ou uma febre amarela que ela teve lá, não sei quando, em 1700, uma peste negra, tem alguma coisa no teu organismo que fala, peraí, isso aqui eu tenho um negócio aqui parecido. Eu tenho uma coisa parecida e aciona aquele monte é o meu tipo de memória, né? E aciona porque tá lá. Conhece aquele negócio. Veio lá da Europa com aquela avó polonesa, que não sei o que, ela trouxe aquele treco. Então, quando você é afetado aqui, e às vezes não, né? Às vezes você não tem aquele... Por isso que os índios morrem. Porque são doenças europeias. São doenças que vieram de um lugar que eles não lidaram com essas doenças aqui. Os povos originários. Por isso que a gente dizimou esses povos. Porque não estava no DNA deles para que eles fossem protegidos, né? Mas é assim que o corpo funciona. Ele armazena material para a hora que daqui a 3 séculos, mas também nessa vida, possa responder as perguntas que você ainda não tinha se feito, né? No caso do cérebro, isso é muito evidente, né? Porque por isso que eu começo falando no meu cérebro e eu gosto de associar com tudo, porque desde viagens que se faz, desde livros que a pessoa lê diferente, desde conversar com pessoas dos mais variados setores, isso aí tudo, você vai construindo uma bagagem, né, de pensamento, de cognição, que vai ser útil, você não sabe quando, mas em algum momento você vai ter uma resposta já pronta, quase que instintiva, a algum problema que você vai enfrentar. Então, vale a pena realmente, de fato, eu acho, você se aventurar, conhecer, testar, e aí, infelizmente, pode ser tarde demais. Né? Você não tem a solução necessária, você não tem áreas de interesse que você que possam te cobrir naquele momento, né? Eu agora vou ter que parar toda a minha rotina e fazer de outro jeito, e agora eu não vou ficar mais 4 horas no trânsito, e eu agora sobra esse negócio, eu estou aqui, eu tenho a minha mulher e minha sogra aqui, eu vou ter que ficar conversando com elas, ou eu posso ir lá fazer uma outra coisa, porque eu tenho um interesse numa outra área, né? E outra coisa, diminui teus preconceitos. Né? Se você é um sujeito interessado em outras perspectivas, em outros povos, em outras maneiras de enxergar as coisas, você fica uma pessoa muito mais abrangente para conseguir calçar o sapato do outro. Né? Na hora que alguma coisa acontece que você não entende, você vai lá e você pensa, não, pera um pouquinho. Eu não entendo. Tem mais empatia, né, mãe? Você começa a ter mais empatia.
Exatamente, você começa a ter empatia porque você conhece outros povos que não foram você, mas outras pessoas, outras experiências a respeito das quais você leu, ou que você viu numa viagem, ou que você soube a partir de uma pessoa muito diferente de você, né? E aquilo está lá em você e você aciona e fala assim, eu não agiria dessa maneira, mas essa pessoa agiu. Essa pessoa não é mau caráter. Por que ela agiu dessa maneira? Ela agiu dessa maneira e você consegue se colocar ali. Ainda que você não Perfeito. tivesse feito daquela forma, para ela, eticamente, aquilo era possível. Entendi. Para uma pessoa agora que está nessa situação atual, assim, que às vezes se sente muito acuada, a pessoa não sabe como que ela vai, qual vai ser o futuro dela, como é que ela, um trabalho e tudo. Que dica você daria para ela, assim, para ela conseguir improvisar melhor com a situação atual e tentar sair dessa? Bom, primeiro que se você ficar na ansiedade mesmo, acontece uma alteração química no teu corpo. Se você fica o tempo inteiro deixando isso crescer dentro de você, você não vai conseguir nem fazer nenhuma consideração. Então, primeiro você tem que entrar num outro lugar que permita que você pense. É igual você responder quando você está com ódio ou com muita raiva, né? Não Sim. é a melhor hora. Deixa, dorme e deixa para o dia seguinte. Não é hora de você ter uma grande discussão. Você não vai brigar com o teu marido quando você está com raiva dele. Espera, deixa para o dia seguinte. Aguenta teu negócio, segura tuas rédeas, né? Senão você vai falar coisas que você não queria falar. E que são coisas só daquele momento, ou não, mas são coisas que não precisam ser ditas, elas só servem para destruir, elas não vão proporcionar nada, não vão contribuir com aquela relação. E você não quer, de fato, encerrar aquele assunto, aquela relação e tal. Então, eu acho que a gente tem que fazer todas as coisas que a gente pode, e o que tem de mais simples para a gente fazer é exercício físico. Eu Você fazer concordo também. exercício físico, bastante exercício físico. O que você conseguir fazer, está cheio de aula online. Eu mesmo, no meu Instagram, tenho aulas que eu faço com professores. Na sexta-feira tem uma yoga, nas terças-feiras ou segunda, eu faço uma aula de treino mesmo, mais forte. Outras vezes eu faço, e quando faço com alguma coisa da internet, eu deixo as pessoas me verem fazendo, então elas entra um monte de gente na minha aula particular, sabe? Enfim, Sim. isso te distancia da tua atenção. Muda a química do teu corpo e você vira outra pessoa, né? Outra coisa que a gente precisa fazer é tomar sol. Arranja É uma importante. fresta. Arranja uma fresta de luz em algum lugar da tua casa, vai para qualquer lugar que você possa, toma sol, porque o sol faz com que a tua glândula pineal fabrique melanina. Você precisa de luz, bastante luz durante o dia, e precisa de melanina, não, que melanina? Melatonina. Melatonina, tá doida? Melatonina de noite, na hora de dormir. Porque se você não dormir bem, você não vai conseguir funcionar bem, ainda mais numa situação adversa como essa. A gente precisa do sono, ele é restaurador, ele é bom para a tua saúde, ele é bom para te manter jovem, com o teu cérebro funcionando, com o teu equilíbrio emocional em ordem. Então, isso são as duas coisas assim, eu acho mais importantes desse momento, é a gente tomar sol e a gente, para conseguir dormir mais do que tudo, para vitamina D e tudo aquilo, e fazer exercício físico. E depois, como pensar no futuro, né? Eu, por exemplo, se eu for pensar no futuro, estou ferrada. Porque a minha área foi a primeira que parou e vai ser a última a retomar. Como é que as Vai pessoas ter que vão inovar, entrar né? dentro do... Se eu te convidar, você vai lá na minha peça, dentro de um teatro fechado? Não tem jeito, né? É Não complicado. vai. Eu não iria me fechar dentro de um lugar que, né? Sim. Tudo vai ter que ser repensado. Tem 5 milhões de funcionários da área artística, artistas e técnicos, gente das artes,
mais de 5 milhões de pessoas desempregadas nesse momento, sem perspectivas É de complicado, trabalho. né? É. Então, não sei como vai ser. E para quem tem um pé de meia, o dinheiro que está no banco também está encolhendo, porque tudo está caindo, bolsa, tudo. Então, não é um bom momento para ficar fazendo projeções futuras, né? O Acho que que o que eu momento é de faço? cuidar, né? Acho que o momento, é igual você falou, é cuidar do cérebro. E você falou duas coisas, ainda coloca uma terceira. O sono regular é fundamental, igual você falou, né? Perfeito. A questão da atividade física, mesmo as pessoas têm um ambiente restrito e tudo, também é fundamental, porque isso vai melhorar muito a circulação do cérebro, né? E o cérebro vai conseguir funcionar melhor, pensar melhor, improvisar melhor e tomar decisões melhores. Então, cuidar da saúde do cérebro, acho que é o primeiro passo, né? Então, e a questão E da a terceira alimentação também. coisa? Qual que era a terceira coisa? Uma alimentação equilibrada, uma alimentação Assim, natural. O cérebro é muito ávido por alimentos, né? Então, se você tiver nada daquela alimentação pesada, uma alimentação que te mantém tranquilo durante o dia, com as necessidades básicas para o seu cérebro, né? Eu até publiquei um post, agora, acho que foi ontem, sobre a questão da hidratação, tanto que é importante para o cérebro. eu E vi. então é bastante importante a gente não tomar água adequadamente, né? Que a gente se hidrate bem, porque alguns estudos mostram que uma pequena taxa de desidratação, 1%, 1,5%, já piora muito o funcionamento cognitivo do cérebro. Tem estudos que mostram isso, né? Então, eu acho que é E basicamente isso daí. Leonardo, quando a gente sente sede, a gente já está desidratado, não é isso? Para sentir sede, É, você tem que estar levemente desidratado, certo? tem uma faixa, vamos falar assim, em que as reações fisiológicas não significam ainda uma desidratação. Às vezes, só desidratou o centro, que é no sistema nervoso, que mostra que tem pouca água. Não é uma desidratação clínica e tudo. Mas se isso permanecer, o organismo mesmo fica desidratado, como a pele fica mais seca, a lágrima seca, né? Então, são sinais de desidratação. Mas não seria o caso, não, de imediato, entendeu? Agora, a água é muito importante para o cérebro. O cérebro depende muito de água. Muito. Eu tomo toda hora, mesmo quando eu não quero. Eu deixo água em vários pontos da casa e tomo água. Inclusive, tenho água morna. Eu boto em garrafas térmicas e fico tomando água morna, porque a Ayurveda manda tomar água morna, que ela é melhor para o teu organismo. A Ayurveda tem 8.000 anos, né? Os Vedas lá dos indianos, é onde brotou toda a medicina, veio de lá e tal. E eles, então, aconselham a gente a tomar água morna, que você se habitua, é muito gostoso, parece que você está tomando um chá, só que não é chá. Não é chá, não pode ser chá, não pode ter nenhum elemento lá, tem que ser só a água mesmo. E, e comer, eu acho que uma boa dica assim, para as pessoas é comer, faz um prato colorido. Quanto mais Exatamente, é cor uma dica mais tiver simples, lá, né? é mais simples. Se você não quer estudar sobre isso, tal, garanta que você tenha roxo, laranja, verde, amarelo, branco, marrom, bota todas as cores ali. E você pode saber também aqui tem uma regra meio básica que tudo que é mais amargo e para o salgado é mais básico. E o que é doce e azedo tende a ser mais ácido. E, em geral, quando o nosso corpo está em desequilíbrio, ele está mais acidificado. Não é assim? Eu não conheço bem exatamente essa parte nutricional, não. Não poderei falar, não. Entendeu? Mas é uma regra que funciona bem quando você estiver com afta, quando você estiver com azia. E quando você perceber que você está comendo muita coisa que é mais azeda, que é mais doce e tal, você vai acidificar o seu corpo. Ele não é bom para isso. Você torna ele O que mais acontece? vulnerável, né? O que acontece muito é assim, as pessoas na época de tensão ficam muito reclusas em casa, né, por conta do isolamento e tudo, elas tendem a abusar de doce, né, de carboidrato, porque isso daí O gera álcool. uma sensação de prazer imediata, né, o cérebro gosta bastante. Então, há uma tendência muito grande a abusar de carboidrato. Então, tem que ficar de olho realmente, porque isso aí vicia literalmente o cérebro, né, ele fica ávido por doce. Então, É.
Complicado. Vicia e você não precisa disso e não acaba bem. Não acaba Perfeito. bem. Mas eu acho que a gente está chegando já no final da nossa live, já está chegando aqui nos finalmente, senão eu não consigo gravar depois para distribuir para o pessoal. Eu assim, ó, adorei o papo, bate-papo, é muito simpático em ter aceito o convite. Nossa, espero depois contar com você outras oportunidades para a gente discutir, conversar sobre a parte da improvisação, da atuação. Eu acho que isso é muito legal, muito importante. Eu gosto, igual eu te falei, sempre tenho um pensamento nexialista, então eu gosto de trazer sempre a opinião do especialista e uma pessoa que vive na prática aquilo e juntar as duas coisas, que eu acho que a gente ganha bastante com isso. Adorei, tinha um monte. A gente é tão amplo, né? Esses assuntos são tão. Tem tanto lugar para onde a gente pode ir que a próxima vez a gente pode contar umas histórias dessas de improvisação, de situações de improvisação, né? Onde o improviso foi necessário. A gente pode falar disso sim, mas foi super legal, Leonardo. Gostei muito de te rever, gostei do convite. E se vocês quiserem antídotos para essas coisas aí que está todo mundo fazendo demais, de beber demais ou de comer porcarias demais e tal, não é que você não vai fazer, porque gente, é bom também dar vazão para... Não é para ficar rígido e radical, mas eu tenho um canal onde eu dou todas as dicas de coisas que eu faço, né? Eu coloco no Instagram, mas coloco mais lá no canal do YouTube. São receitas e dicas, coisas que eu boto na prática há muitos e muitos anos. E eu sei que funcionam. Tem embasamento, não é porque eu ouvi o galo cantar, não sei, estou fazendo, tem uma experiência nisso e tem uma literatura que eu fui lá investigar. Então, se quiser, vai lá, que pode ser bom para você, né? Perfeito, com certeza, vou visitar sim. Muito bom mesmo. Um abraço, Eu viu, Maitê? adorei o teu Instagram, achei maravilhoso. Eu não tinha Joia. ido nele ainda, agora eu vou ficar fã dele. Que bom. Vou ser sua seguidora. Que bom, Assídua. muito bom. Minha ilustre seguidora, muito bom. Tá bom. Obrigado. Boa tarde para você, viu? Até mais. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.